Vamos lá, com muito calor. Mentira, tô com um pouco de calor sim, tô sempre com calor. É o meu jeitinho. Oi, eu sou o Pablo. Quer dizer, olá, meu nome é Pedro Alcântara, eu sou o dublador e hoje eu tô aqui pra falar sobre Backyardigans, que foi um desenho que eu dublei quando eu era pequeno. E sim, eu dublava o Pablo. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um recado pra vocês, que é: dia 15 de dezembro, eu vou estar no Mega Caf, em Campinas, para falar sobre o movimento Dublagem Viva, falar sobre os meus trabalhos, vai ter meet and greet, e é isso aí, eu espero encontrar vocês por lá. Esse vídeo vai ter mais um recado, mas o próximo recado é só no final, então fica por aí, que vai ter bastante coisa. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou contar uma história que ninguém sabe sobre a dublagem de Backyardigans, porque eu acho que ela nunca foi falada na internet, e depois eu vou responder as perguntas. Essa é a história sobre como a dublagem de Backyardigans quase foi muito diferente, sobre como eu quase não dublei o Pablo. Pois é, Backyardigans é um desenho que foi criado há 20 anos pela Janice Burgess. Na verdade foi criado um pouco antes disso, né? Mas há 20 anos ele foi lançado, que conta a história de 5 amiguinhos, são 5 crianças, né? São 5 animais: o Pablo, a Uniqua, o Tyrone, o Austin e a Tasha. E eles brincam todos os dias no quintal deles. Originalmente, esse desenho foi exibido pela Nickelodeon, no quadro deles chamado Nick Jr., que é onde passam os desenhos mais infantis para o público em idade pré-escolar. Não vai ficar esquisito eu começar o vídeo com o cabelo assim bagunçado e depois mudar? Acho que ninguém liga. Mas aqui no Brasil esse desenho não foi exibido pela Nickelodeon. Mas antes dele ser exibido pela Discovery Kids, ele quase foi exibido na Nickelodeon. Ele foi enviado para Dublarte, que é um estúdio que não existe mais, mas para quem não sabe, esse é o estúdio onde começou a dublagem de Naruto e de Bleach, e onde foi dublado um anime chamado Zatch Bell, e onde foi dublado também Zoey 101. Pois é, Backyardigans foi pra lá, porque esse estúdio trabalhava com a Nickelodeon, e quase que o desenho se chamou Turma do Quintal de Aventuras. Não sei como que a música ia ser adaptada dessa forma. E eu fiz teste pra dublar esse desenho na Dublarte, com esse título, mas a gente não recebeu mais notícia. Porque no meio do caminho, provavelmente por alguma questão que a gente não vai saber, a gente não vai entender, a Nickelodeon achou que não era interessante exibir o desenho no Brasil, e a Discovery Kids, ou melhor dizendo, a Discovery foi lá, negociou, conseguiu negociar para exibir o desenho no canal deles. E aí o desenho foi mandado para Vox Mundi, que era o estúdio que trabalhava para Discovery Kids na época, e eu fiz o teste de novo. Mas eu fiz o teste não pro Pablo, eu fiz o teste pro Tyrone. Só que tinha uma outra questão um pouco mais complicada. Quando eu comecei a dublar, mais 3 meninas começaram a dublar na mesma época que eu. A Flora Paulita, a Agatha Paulita e a Tessa Morim. E como vocês podem notar, 3 meninas e um menino. O menino que tinha a idade mais próxima da minha, nessa época que eu comecei a dublar, era o Thiago Keplermeyer, que é irmão da Tati Keplermeyer. O Thiago Keplermeyer é o Rock Lee. O Thiago Keplermeyer estava mudando de voz. Então, eu não tinha exatamente muita concorrência na minha faixa de idade. Por conta disso, eu dublei muitos desenhos. E aí, quando chegou Backyardigans, a minha voz já estava em produções como Os Irmãos Koala, Edelberto Tigre, O Mundo de Todd, Lazy Town, que todo mundo ama até hoje, e o pessoal do estúdio conversou com os meus pais numa boa, e a gente entendeu, e eu também entendi. Eles falaram que eles não iam considerar o meu teste, e nessa época outros meninos já tinham começado a dublar, e então meu teste não foi considerado. Outro menino passou no teste pra dublar o Pablo, só que ele era um menino muito novinho, ele era muito pequeno, ele ainda não sabia ler, e a dublagem precisa ser entregue. Então o rendimento dele em estúdio não estava muito bom, porque ele não conseguia dublar tão rapidamente, afinal ele era muito pequeno. Backyardigans não era fácil de dublar. E por fim eles chegaram à conclusão de que eles precisavam me chamar. E foi assim que eu dublei o Pablo. Bom, Backyardigans teve a dublagem dirigida por Orlando Vigiani, a dublagem das músicas sendo dirigida pela Sara Firmo, e os personagens eram Pablo, dublado por mim, Uniqua, dublada pela Gabi Milani, que hoje em dia é a voz da Sky, do Patrulha Canina, ela fez a Reimi Sugimoto de Jojo, e o Austin foi dublado pelo Daniel Figueira, que vocês devem conhecer como Tanjiro de Demon Slayer. Bom, tinha os outros 2 personagens, que eram o Gabriel Rossati, que não dubla mais, mas hoje trabalha com música, e a Tasha, que era dublada pela Natália Mazzi.
E a Natalia Mazzi, bom, a gente não tem muita notícia dela. Depois de dublar Backyardigans, eu sei que ela participou de um filme nacional. Ela trabalhou em Dois Filhos de Francisco, sendo a filha mais velha do Zezé de Camargo. Ela foi a Vanessa Camargo no cinema, que apareceu num trechinho, numa cena bem rápida ali do filme. E depois disso não tivemos mais notícia dela. Então, não sei por onde anda a Natalia Mazzi hoje em dia. Mas o Instagram do Gabriel a gente vai colocar aí na descrição do vídeo. Obviamente, o tempo só vai pra frente e as crianças crescem. Então nós fomos crescendo e fomos substituídos. Eu, por exemplo, na terceira temporada de Backyardigans só dublei os diálogos, não cantei as músicas. Porque eu não atingia mais aqueles tons mais infantis. E a quarta temporada eu não dublei. Então, mais um monte de gente participou da dublagem de Backyardigans. E essa foi a história de como a dublagem de Backyardigans quase foi muito diferente do que ela foi. E agora que essa história foi devidamente contada, eu pedi no Twitter para vocês me mandarem algumas perguntas para eu responder hoje. E agora eu vou respondê-las. Sou na caixa de Jay. Já ouviu falar de Me and My Friends e Nick Digital Pilots, os pilotos de Backyardigans? Não, eu não sabia que esses pilotos existiam, mas como eu sou entusiasta de mídias perdidas e coisas mais obscuras e também de bastidores de produção, eu vou pesquisar para ver se eu encontro isso, porque eu fiquei realmente muito curioso. Com que idade você dublou o Pablo? Bom, eu dublei o Pablo, se eu não me engano, entre 2004 e 2005. Eu comecei a dublar o Pablo em 2004 e 2005, então eu devia ter entre 9 e 10 anos. Próxima pergunta. O Pablo era o seu Backyardigan favorito ou era outro? Óbvio que o Pablo era o meu Backyardigan favorito, principalmente porque ele é ansioso, né? O traço de personalidade dele mais óbvio e mais marcante é que ele sempre fica desesperado por tudo, e eu me identificava muito com isso. Então, até no quesito de atuação, esse daí era o mais fácil e eu me identificava com ele. Ele é o mais legal, o mais carismático. Desculpa a todos os outros, mas Pablo, né? Pablo era o meu favorito. Apesar de que a Uniqua tem toda uma mística, né? E toda uma discussão que as pessoas se perdem, por exemplo, sobre qual é a espécie dela. Muita gente fala, ela é uma formiga, ela é uma joaninha. Isso não faz o menor sentido. Então, pra quem não sabe, eu já até fiz vídeo falando sobre isso. A Uniqua é uma Uniqua. Ela é única. Uniqua é a espécie dela. Ok? Você ainda lembra das músicas que cantou? Se sim, qual você gostou mais de cantar? Eu vou responder essa pergunta junto com essa outra pergunta, que é sobre o que eu lembro dos bastidores. As músicas que mais me marcaram foram as primeiras que a gente gravou, que são a música da abertura e encerramento, e também as músicas dos 3 primeiros episódios. Elas me marcaram muito porque foi muito divertido de gravar. Eu gravei junto com os meus amigos, seus amiguinhos, os meus amigos que eram os outros dubladores do elenco. Eu tenho quase certeza de que eu tenho alguma foto desse momento, só que eu vou ter que procurar em algum HD muito antigo. Então eu lembro muito bem das músicas dos Piratas, que eu acho que são as que mais me marcaram. Talvez não sejam as mais populares, talvez não sejam as mais legais, talvez não sejam nem as minhas favoritas, mas são as que mais me marcaram. E sim, eu tenho algumas lembranças dessas músicas. E agora você já sabe mais ou menos como é que foi o processo para dublar Backyardigans, como é que foi essa história. Backyardigans marcou muitas gerações porque foi reprisado por muitos anos, então várias crianças de gerações diferentes assistiram. Tem gente da minha idade que é fã de Backyardigans, tem gente de 10 anos de idade que é fã de Backyardigans. Acho que não passa mais na TV, mas está disponível oficialmente no YouTube. Eu acho que era um desenho muito legal para criança porque despertava e estimulava a criatividade, a imaginação, e também despertava um gosto mais eclético por música, porque tinha todo o estilo musical. O episódio dos Piratas tinha reggae, ska, tinha episódio com bossa nova, tinha episódio com rock, tinha episódio com hip hop, com rap, com tudo. Então, Backyardigans foi muito legal. Acho que todo mérito vai para a criadora Janice Burgess, né, que faleceu esse ano, que ela foi uma pessoa incrível, que criou uma obra incrível para as crianças, que vai viver pra sempre. E eu sou uma pequena parte dessa história. Eu só dublei o Pablo aqui no Brasil, mas eu fico muito feliz por isso, né? Na época que eu dublei o Pablo, as redes sociais estavam começando a surgir. E eu tinha um perfil no Orkut, que era administrado pelos meus pais, e eu tinha contato com famílias de fãs. Então, é claro, as crianças pequenas, elas não usavam o computador, mas os pais comentavam o quanto aquilo era legal, o quanto aquilo era importante pra elas, o quanto elas aprendiam com aquele desenho.
desenho e também com outras coisas que eu dublava, e foi por conta de Backyardigans, por conta do meu contato com o público ali naquela época, que eu comecei a entender a importância do meu trabalho. Então, sou muito grato por conta de Backyardigans, sou muito grato a Janice Burgess por ter criado esse desenho e por eu ter dublado o Pablo. E eu não vou encerrar o vídeo ainda, eu tô aqui pra dar mais um último recado pra você, que é o seguinte: meu trabalho não é fazer vídeo, eu não sou youtuber, eu sou dublador e diretor de dublagem. Então isso aqui é meio que um hobby. Mas é um hobby que eu gosto de levar a sério. Então eu faço direitinho, eu preparo pauta, eu gravo com equipamento profissional, eu pago um editor para editar os vídeos. Então eu estou aqui para anunciar que eu vou lançar no Apoia-se uma campanha para vocês apoiarem meu trabalho aqui como youtuber. Como a minha comunidade ainda é pequena, eu vou disponibilizar só um plano de assinatura, que é um valor mais simbólico, mas conforme a minha comunidade for crescendo, eu vou pensar em outros planos, talvez algumas recompensas, para vocês poderem apoiar aqui os vídeos que eu tô fazendo, e aí eu vou fazer muitos outros vídeos. Por hoje, era isso. Se você gostou, clica aí no joinha, se inscreva no meu canal, manda esse vídeo para alguém que não sabia nada do que eu comentei, deixa um comentário e até a próxima. Logo, logo eu volto com mais vídeos, e isso não é um aviso, é uma ameaça.